Vinícius, você estava me contando que atua no chat, no Ministério Mudança de Vida, a nossa igreja virtual, dando suporte, e recentemente você viveu uma experiência na sua vida profissional quando você decidiu obedecer a Deus, fazer para o reino. E qual foi o resultado? Bom, foi resultado multiplicado, né? Contando tudo como aconteceu. Eu atuo no chat já faz um bom tempo e nesse segundo semestre desse ano, meus horários da faculdade foram alterados, então basicamente eu estudo no período da manhã quase que inteiro, no período da tarde inteiro. Então o horário para trabalhar ficou assim, picado alguns períodos da manhã e da tarde, os que sobrava ali, e principalmente o período da noite. O período da noite é os períodos que eu estou nos cultos. E assim, mantive os cultos, né, segunda, quarta-feira, e os que me sobraria seriam os outros dias da semana, no período da noite, para trabalhar. E, seguindo tudo, chegou o dia da escala do chat, e aí me veio aquele questionamento, né? Nossa, e agora? Eu preciso trabalhar, preciso atuar no chat também, e a palavra na semana estava vindo muito sobre priorizar as coisas de Deus, priorizar o que é de Deus, e principalmente em relação à vida espiritual. Né? E eu falei para Deus, não, Senhor, nessa semana eu vou dar um passo a mais, priorizar essa parte espiritual e também fazer uma oferta, né? Sacrificar aquilo que seria meu, seria para o meu trabalho, mas sacrificar para o reino também. E assim foi, não deixei de cumprir a semana, e assim, todos os períodos da noite, que seriam períodos que eu trabalharia, eu deixei de trabalhar para estar servindo, assim, encerrava o culto, às vezes eu ia logar ali no site da empresa para tentar fazer alguma coisa ainda nesses horários picados, e o Senhor foi multiplicando de forma abundante, começaram a sair vendas de horários que eu não esperava, de horários que nem trabalhando eu estava, chegavam mensagens, no sábado inclusive, né, eu recebo por semana, então eu sou avaliado por semana. No sábado inclusive, que seria o último dia da semana, começaram a vir vendas atrás da outra e contratos que eram contratos acima dos valores que nós normalmente recebemos, e tudo isso fez com que na semana que eu menos trabalhei por estar me dedicando a servir no chat, se tornasse a semana em que eu menos lucrasse no meu trabalho, de forma dobrada do que nas semanas anteriores. Então foi basicamente isso, né? E inclusive no final da semana também, ali na quinta e na sexta-feira, nos programas as palavras vinham falando muito comigo em relação a isso, a priorizar, tratar como prioridade. E o Senhor me trouxe um versículo que falou muito, que foi Salmo 127, que aos amados ele abençoa enquanto dorme. E eu gravei esse versículo e eu repetia a todo momento, aos amados ele abençoa enquanto dorme. Aos amados ele abençoa enquanto dorme. E assim foi feita a minha vida. Aos amados ele abençoa enquanto dormia. Vinícius, priorizar a Deus, priorizar o reino, as coisas do reino, tem feito uma diferença grandiosa na sua vida. Até mesmo porque, quando o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida, estava às vésperas de prestar um vestibular para a Faculdade de Engenharia, e quando você deixou de fazer na força do braço e se dedicou completamente ao Senhor, Ele te beneficiou, não foi? Exatamente isso, né? Eu tinha muita questão da autossuficiência, de confiar na minha capacidade própria, na minha inteligência, e minha vida inteira eu sempre tive o sonho da Universidade Federal, né? De estar ali no melhor ambiente, com os melhores professores, do melhor ensino, eu sempre sonhei muito com isso, em passar. E logo quando eu saí do ensino médio, comecei essa corrida para passar numa universidade pública. No primeiro ano, tirei notas não muito boas, não passei. Segundo ano, tirei notas melhores, notas que me surpreenderam bastante, notas que passariam em muitos cursos, mas ainda não tinha graça do Senhor para aquilo, né? Não fluiu. No terceiro ano, era o ano que eu estava conhecendo o Ministério Mudança de Vida, estava assim, me habituando com tudo ainda, aprendendo, sendo lapidado bastante mesmo. Foi o ano que eu mais fui lapidado assim, em relação a transformações na minha vida. E eu lembro que eu tomei essa decisão de falar, não, Senhor, todos os anos, sempre que é dia de vestibular, no domingo, eu deixo de ir para a igreja para me preparar, né, porque o vestibular é da manhã até o período da tarde. Então eu sempre fazia assim, no domingo, que era o dia de vestibular, eu não ia para o culto, eu ficava em casa me preparando, me alimentando, descansando, para passar a tarde fazendo as provas de vestibular. E nesse terceiro ano eu tomei a decisão, não, Senhor, esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou priorizar aquilo que eu devo priorizar. Eu sei que minha confiança está no Senhor, eu sei que se eu tiver graça para passar, eu vou passar. Então eu vou fazer esse sacrifício e no domingo eu não vou faltar. Eu vou tratar como prioridade o que é prioridade na minha vida. E foi assim, no terceiro ano, todos os vestibulares que caíram no domingo de manhã eu estava aqui no culto, dando o horário ali de ir para a prova, no final do culto já eu saía, orava com algum pastor, com algum bispo e ia para o vestibular. E por incrível que pareça, nesse terceiro ano foi um ano em que minhas notas não foram tão boas quanto as do ano anterior, mas era um ano que eu tive graça, que eu tive favor do Senhor para passar.
E foi o ano que eu passei com tranquilidade, passei na primeira chamada e foi tudo para a glória de Deus, graças a Deus. Hoje você está concluindo a faculdade de engenharia, está aqui no ministério, apoiando no reino e tem feito uma grande diferença na sua vida, não é? Com certeza. O Ministério Mudança de Vida foi a virada de chave da minha vida, foi o portal de transformação. Às vezes, orando ao Senhor, eu falo que o Ministério Mudança de Vida foi a demonstração da misericórdia e da graça de Deus na minha vida. Porque chegou no momento necessário, onde eu precisava, e foi a transformação. Foi a esquina ali, onde o caminho é transformado, realmente. Vinícius, você é jovem e chegou no propósito da mudança. E de lá para cá você tem sido lapidado. E dia 1º de dezembro nós vamos iniciar o propósito da mudança. Qual a sua expectativa para esse propósito? O que você pode dizer para elas? Bom, a expectativa é sempre cada vez mais alta. É sempre um ano melhor que o outro no Ministério Mudança de Vida. E eu cheguei no ministério logo no propósito da mudança. Foi o primeiro propósito que eu fiz. E eu fiz ele de forma inteira porque eu comecei a entender o que era necessário. Comecei a entender que eu precisava priorizar isso. E foi transformador na minha vida, assim como os que vieram depois dele. Então, para quem está assistindo, faça de forma inteira, de forma completa, entregando, dando o melhor. Não faça de forma medíocre ou mediana, mas faça de forma excelente e entregue ao Senhor como uma oferta verdadeira, analisando, pontuando as mudanças para a sua vida e tome posse, creia e faça o que for necessário para viver cada uma delas. Em nome de Jesus.